Autorizar aqui a gravação. Entendi. Ok. Bom dia. Vamos colocar para olhar todo mundo. Galeria. Ok. Eu quero dar bom dia a todos vocês. Nossa, tem gente pra caramba já aqui. E queria dizer que, antes de apresentar, né, algumas pessoas não, na verdade um monte de pessoas já nos conhecem aqui pelo nome que eu tô vendo, outras pessoas talvez não. A gente trabalha por qualidade e câmera aberta. Então, a câmera aberta que vocês oferecerem para a gente dá uma aula de melhor qualidade. A câmera aberta que permanecer fechada, a gente dá aula de menos qualidade. Então, vocês vão escolher a porcentagem da qualidade da aula de vocês. Isso não é nenhuma pressão, isso é totalmente voluntário. Vocês fiquem à vontade, tá? Para deixar as câmeras fechadas, né? A aula vai ser talvez um pouco pior, mas aí tudo bem também. Essa aula, acho que também ela não consegue ser muito melhor também, então vamos lá. Não tem diferença. Não tem muita diferença, é verdade, a gente está enganando vocês. Ok, Tainara. Bem, enfim, eu gosto de ver rostos porque rostos não Isso, é quem mim. não tiver câmera, então se comunica pelas mensagens, que aí a gente se sente acompanhado. Aí já tem esse feedback que é bom. Ela é gentil, eu não, estou colocando pressão mesmo. Mas tudo bem, sejam muito bem-vindos a essa aula. Nós vamos falar um pouquinho de uma técnica que é muito usada na Gestalt ou muito pouco usada na Gestalt, depende do ponto de vista do psicólogo, do Gestalt terapeuta que a usa ou a deixa de usar por vários motivos, né? Então a gente vai falar um pouco sobre a questão cênica dessa aula, né? Eu acho importante a gente começar primeiro nos apresentando, porque eu acho que essa apresentação ela já tem um pouco a ver com o que a gente quer falar desse trabalho de hoje, né? Então, quer começar? Eu começo. Você Então eu começa, começo. já está com a palavra. Eu sou o Rodrigo Bastos, eu sou pai de adolescentes, isso já quer dizer muito sobre mim. Eu sou também pai de uma menina adulta, isso também quer dizer algumas coisas. Eu sou músico, eu gosto de tocar violão, guitarra, contrabaixo, eu já dei aula de música para um monte de lugar. Eu gosto de cozinhar, mas eu sou chato, eu não gosto de cozinhar de qualquer maneira, eu gosto de cozinhar sempre muito bem. Então, seja fazer um prato muito bacana para receber convidados em casa, seja para fazer a comida cotidiana, né, um bom arroz, feijão e um ovo frito, eu gosto que ele seja feito com uma estética muito bonita. Isso é uma coisa que vem do meu passado, meus avós eram chefes de cozinha, meus pais, meus tios eram chefes de cozinha. Eu já fui chefe de cozinha, então esse psicólogo que vos fala já teve restaurante e já guiou um fogão. Então eu gosto da estética. Seja para fritar um ovo, ele tem que estar bonito. A estética faz parte de muitas coisas na minha vida, e inclusive a estética de ser psicólogo. A estética de se preparar para estar aqui hoje, a roupa que se coloca, a forma com que fala para o tipo de público que está na frente. Isso tudo é criado nesse encontro, nesse entre. E eu sou esse cara. Eu gosto de cozinhar, eu gosto de brincar com os meus filhos. Se eu puder trocar uma noitada por uma noite em casa com a família, eu faço isso brincando. Não tenho dúvida sobre isso. Noitada na rua, balada, não sei o que lá, show de não sei quantos, ou em casa com a família. Em casa com a família. Meu voto vai ser sempre esse. Eu gosto de família, eu gosto de estar junto das pessoas que eu amo, todos os dias, eu não me canso disso. Eu sou casado com essa mulher aqui que daqui a pouco vai se apresentar. Eu sempre digo isso, é redundante porque eu falo sempre, mas eu gosto de falar. Eu sou casado com a mulher mais bonita do mundo. Eu dei uma sorte que poucas pessoas deram na vida. Mas além de uma grande mulher, uma grande companheira, uma grande amiga, uma grande pessoa. Então isso faz com que minha vida se torne muito mais difícil. Porque você. Eu pensei que eu ia falar fácil, né? Muito mais difícil porque você tá do lado de uma pessoa com a grandiosidade da companheira que você escolheu para viver, dá certo trabalho, porque você tem que ser estético nas suas ações, você tem que estar cultivando esses afetos, cultivando essa presença, para que sempre esteja bom, pelo desejo de não perder o tão bom que se ganha. Então, tudo dá muito trabalho nessa vida. A vida não é fácil e ela dá trabalho, e é importante que eu acorde todos os dias pensando no trabalho que a vida me dá e na beleza que ela me oferece em conta desse trabalho. Esse é o Rodrigo Basso. Eu podia falar sobre o meu currículo Lattes, mas eu acho ele muito menos importante do que as coisas que eu acabei de trazer para vocês aqui. Tá? Esse sou eu, ou pelo menos um pouquinho de mim. Bom dia, eu sou a Montserrat. Eu sou mediterrânea.
Eu falo isso porque de onde eu venho me marca, então eu sinto que a luz do sol aqui tem outra cor, que os cheiros têm outros cheiros, as cores têm outras cores, os sabores têm outros sabores. E isso não é um problema, isso eu gosto, mas eu também tenho outras referências. É, eu me toco pelas cores, eu me toco pelos cheiros, eu me toco pelos sabores. E por isso para mim é importante, porque também a estética é importante. Eu já fiz muitas coisas, já morei em vários países. Com 19 anos saí de casa e comecei a morar no primeiro país, que foi a Inglaterra, mas eu já passei por Itália, por México, Estados Unidos, no Brasil, Inglaterra de novo. Então, nessas viagens eu aprendi que aquilo que para mim é óbvio só para mim. E talvez porque eu goste dessa posição, onde eu sou sempre levada a pensar que o óbvio é só para mim, eu casei com esse senhor aqui do meu lado, que é o Rodrigo, que é um bom perturbador. O E senhor pegou mal pra caramba, né? Você podia repensar essa palavra da próxima vez. Esse amor, moço, né? esse Não, mas tudo nada, depois a jovem, gente conversa isso, tá ótimo. você é um senhor, olha para você Não, na olha, câmera. não, pode falar, né? Não é um Julio Iglesias brasileiro, só que mais gordinho. Mesma coisa, o pai do Julio Iglesias. É, mas porque todo dia ele me desloca um pouquinho do meu espaço, me faz crescer e isso é lindo, né? Eu sou mãe de 2 adolescentes e uma adulta também. Isso fala muito de quem nos move, né? De quem me move e de quem nos move como família, porque realmente a construção em família é importante para nós. Somos aquelas famílias que criam assembleia para conversar sobre os assuntos. Coitados meninos, mas é ótimo. Funciona bem, depois a gente pode dar uma aula sobre O isso. que você está sentindo? É isso, a gente não é gestalterapeuta de consultório, gestalterapeuta em casa também, né? A gente vive assim. E acho que é isso. Eu já fiz várias coisas também na minha vida, já trabalhei fazendo crochê para empresas como Cantão, sendo desenhadora de crochê, vendendo crochê na praia. Já fui garçom, já fui garçonete, né? Já fui garçonete, já fui, o que mais? Vendedora, já fui professora A minha professora de espanhol. e também psicóloga, né? Então, e gestalterapeuta. É isso. E a gente não falou isso porque meio que parece óbvio, mas não é, né? Ambos somos palhaços, estudantes da palhaçaria, da arte do palhaço clássico, da arte da apresentação do emocionar, né? Do encantar. A gente traz o risório, a gente traz a emoção na nossa arte e ela influencia a nossa psicologia, a nossa forma de ser também, né? A aula de hoje, o encontro de hoje, ou a palestra de hoje, chamem como quiser, não tem a intenção de ser algo extremamente duro, extremamente. Vamos anotar tudo porque tudo vai servir para estudar para a prova no final do ano. Não, não é essa a intenção. Nós não temos essa intenção nesse nível de didática de vamos estudar para um concurso. E sim, tentar passar um pouco da energia do que a gente acredita que seja o trabalho por trás desse belo trabalho que é a cadeira vazia. E para isso a gente precisa talvez fazer um primeiro recorte. Quando a gente fala da cadeira vazia, depois a Montserrat vai dar uma amplificação desse conceito de cadeira vazia para nós, mas antes da gente começar a falar de cadeira vazia, eu gostaria de falar que existem ao menos 2 momentos de cadeira vazia na Gestalt terapia. Existe o momento Pierce e criação, e existe o momento décadas na frente, onde se renasce a forma de reler os experimentos em Gestalt terapia. E por que é importante demarcar isso? Na quarta-feira, não sei se vocês estavam presentes, nós tivemos uma palestra da professora Tatiana que falava sobre Laura Pierce. Lindíssima aula. Quem não viu, perdeu. Só que está gravado, então não perdeu nada, que é só assistir. Ao vivo é sempre mais emocionante. Mas está lá gravado, né? Então foi uma aula belíssima,
porque falar de Laura é falar de poesia e de algo que é extremamente encantador, mas a Laura fala de Pius, porque ela estava ali desde o início com aquele cara até se separarem, e essa separação ela se dá e não se dá, porque eles continuam em trânsito em muitas coisas. Então por que eu estou falando disso? Porque uma das falas da Tati que me tocou é quando a Laura, tecendo críticas a Pius, mas as críticas dela são interessantíssimas, que faz crescer as coisas, e ela fala o seguinte: Pius era um cara provocador, porque ele botava para quebrar. Quem teve a oportunidade de ver os vídeos do Pius sabe como é que o cara rachava as coisas mesmo com vontade, né? Colocava a pessoa na saia justa. Mas o Pius era provocador, mas na minha opinião, ou seja, na opinião de Laura, ele não era um nutridor. Então ele quebrava e se vira, meu irmão, né? Num contexto também onde ela coloca muito bem colocada, né, a Tati, que era um contexto aonde os experimentos eram feitos com quem? Com psicólogos que já tinham um certo cuidado, uma certa força de tratar, né? Não eram feitos com pessoas catadas ali na rua, vem cá, vem cá, vem cá. Então tinha todo um contexto de proteção e aquelas demonstrações viraram um exemplo para nós. Só que elas tinham uma força muito grande e nem todo mundo estava preparado para receber aquele impacto que o Pius maravilhosamente fornecia, mas não cabia a todo mundo. Então, marcado esse momento, nós queremos trazer um processo de cadeira vazia que fala do agora, do momento que ela se apresenta de forma belíssima, revisitada desde a época de Pius, reconstruída no toque nutritivo dela. E talvez o que a gente possa oferecer hoje para vocês aqui é falar que estamos falando então de uma cadeira vazia que ela, além de ser provocadora, ela é extremamente nutritiva e tem o tamanho que cabe no bolso de cada pessoa que a coloca no bolso. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes a se recortar nesse início de conversa nossa aqui. Né? Uhum. E quando a gente decide trazer esse tema da cadeira vazia, mas também da cena, por que a gente faz isso? Porque para nós a cadeira, falo para nós porque a gente trabalha muito parecido, a cadeira vazia não é nunca o mais importante. Então, a gente está sempre falando, primeiro, o mais importante é o cliente. E segundo é a experiência, o experimento que eu estou proporcionando para o cliente. Então, eu posso começar uma cadeira vazia, mas o cliente me propor outras coisas. Então, que eu saiba ler esse cliente e sair dessa cadeira e levar ele para onde ele está me demandando. Tá, até aí tudo bem. Mas ainda quando eu continuo com essa cadeira, o que eu pretendo não é só uma fala vazia, mas eu quero é que ele entre realmente nessa experiência, que ele faça contato, né? Só o expressar, tá bom, nível 1, mas eu quero ir para outros níveis. E tem alguns elementos que são cênicos que vão estar auxiliando. Claro que dependendo já da proximidade que eu tenho com esse cliente, quanto que eu sei ler ele, quanto que ele sabe me ler, né? Quanto que a nossa confiança mútua, a gente vai saber melhor o que cabe e o que não cabe. Mas enquanto isso não existe, ou eu não sei como me ler a mim mesma, né? Qual que é a posição, o que isso oferece para o outro, a gente queria mostrar para vocês pensarem, refletirem algumas posições, algumas formas de fazer que podem auxiliar, que podem ser facilitadoras para esse contato. Porque digamos, o êxito da cadeira vazia, não que a pessoa chegue lá e fale tudo. Esse não é o sucesso. O sucesso é que a pessoa possa experienciar alguma coisa que traga um nível de awareness para ela. Isso pode acontecer na fala ou pode acontecer no ficar calado. Né? E para isso, nós precisamos, junto com esse cliente, criar um ambiente de proteção, de segurança, para que a pessoa possa estar e colocar. E isso é uma grande arte, isso é algo difícil para nós terapeutas, mas é o que é buscado. Uma cadeira vazia ou qualquer experimento Gestalt não é algo que você anota depois de fazer uma aula e chega de tarde e faz com o seu cliente. Tem que ser construído e ele é construído depois de uma relação de confiança criada.
Isso é trabalhoso, isso não é fácil, né? Outra coisa, sim, o psicólogo ele é o diretor de cena da cadeira vazia, mas o autor da peça, que escreveu a peça que vai ser encenada, é o cliente. Então, não é um desejo meu ou é uma coisa que nasce da minha vontade, mas sim daquilo que é nos passado através da fala, do movimento do nosso cliente, que nos inspira a ser diretor daquela cena. Mas a cena é dele. Nós somos diretor e coadjuvante. Por que coadjuvante? Porque nós entramos na cena. Porque nós vamos lá fazer essa cena para esse cliente. O título da aula de hoje, da palestra de hoje, né, chamem como quiser, é a cadeira vazia além da cena. Então o que está por trás? O que está nos bastidores? O que está nos camarins daquele teatro, daquela cena, daquele espetáculo? A gente vê às vezes uma peça de teatro, um show, ele é bonito, as luzes e tudo, mas o que está por trás? Quem está trabalhando por trás? A coxia que a gente chama no teatro, né? A iluminação, aquela bagunça toda que está atrás, que é o fundo da cena, né? O que mora no fundo de uma cena? Então eu acho que a gente quer falar um pouquinho sobre esses bastidores. E claro, não tem como falar dos bastidores sem falar do espetáculo em si, né? Então eu acho que é um pouquinho disso, entender que a gente quer falar um pouco da direção, do que está por trás daquilo que é óbvio na cadeira vazia. Porque tem coisas que vocês vão ver, a gente vai mostrar um vídeo para vocês daqui a pouco e dissecar com vocês, tem coisas que são óbvias. Mas o que vai além do óbvio? Eu acho que isso é muito importante. Uma coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer posicionamento ou questionamento, só levantarem a mão e estão abertas aqui as perguntas, né? Para a gente ir discutindo. Quando a gente estiver na conversa aqui agora, pode pegar e falar. Quando a gente estiver no vídeo, se alguém tiver alguma dúvida, levanta aquela mãozinha amarela que fica no cantinho aí, vocês devem saber fazer isso. E a gente pega assim que puder, a gente para e dá uma atenção, tá? Outra coisa que acho que o Monserrat sempre levanta, eu vou começar a puxar a bola, você fala, é que a cadeira vazia não é só uma cadeira na frente, né? Porque a gente fala isso como um conceito, explica-se um pouquinho. Quando a gente traz aqui a cadeira vazia, todo mundo tem essa ideia, acho que todo mundo conhece a cadeira vazia, você coloca o cliente na frente ou na cadeira, essa cadeira pode estar vazia ou não, né? E o cliente traz uma fala, traz uma expressão para essa cadeira. Nessa cadeira ele coloca alguma coisa que ele precise estar falando. Pode ser partes do corpo, pode ser outra pessoa, pode ser mil e um pontos que ele precise, situações que ele precise conversar, que ele precise dialogar. Pode ser ele mesmo indo para lá de vez em quando, né? Para conversar, um autodiálogo de si mesmo, partes conversando consigo. Desintegradas. Então, quando a gente está falando de cadeira vazia, a gente está falando desse movimento clássico, cliente cadeira, mas a gente também está falando de cliente e almofada, cliente nada, cliente 5 cadeiras, cliente cadeira, cliente vai para essa cadeira e se devolve, né? Porque tem que considerar a cadeira só esse movimento daqui para cá. Não, quando tem essa troca de papéis, nós também vamos estar falando disso, dessa troca de papéis. Quando a gente abre para várias cadeiras vazias e coloca no plural de vários espaços a ser comunicado, pode ser uma cadeira que não tem cadeira nenhuma na frente, pode ser só o chão, pode ser uma xícara, pode ser um celular, e meu diálogo com o celular. Então a gente está chamando de uma forma geral cadeira vazia, só para dar um nome, tudo aquilo que é essa comunicação e expressão. Nossa, agora eu fui lá na quarta série primária. A comunicação e expressão com algo que é colocado na sua frente. Uma ideia, um objeto, e não precisa de ter uma cadeira necessariamente. Eu posso aqui agora ter um diálogo com a minha cortina. Isso ser uma cadeira vazia. Então, essa é a amplitude que a gente quer dar para a questão. Né? Qual é a diferença quando eu coloco no objeto? Quando eu coloco alguma coisa concreta, eu tenho um amparo para eu dirigir minha energia. Quando o cliente só fala assim, o que você falaria para o seu pai? Pai, a energia está dissipada. Quando eu coloco... Ou quando ele fala assim, eu falaria para o meu pai que é isso, ele está falando para algo que não é o outro. Ele está falando abertamente, às vezes para si ou para o ar, né? Dissipado, como você fala. Então, quando eu coloco alguma coisa na frente, eu materializo um ponto que vai receber essa energia. Um ponto que chama para presença. Um ponto de enraizamento. Isso é necessário para facilitar o contato, para não virar só um blá blá.
E todas as vezes que vocês que já fazem a cadeira vazia, ou que estão começando a aprender, ou que nunca aprenderam, mas querem aprender, a primeira regra, ou uma das grandes regras, né, é você, quando está com esse objeto na frente, seja cadeira, seja vazio, coisa e tal, você não falar do tipo, esse celular me traz lembrança. Não, esse celular é muito informal, é muito... Né? Peraí, eu estou conversando. Você, celular, me traz lembranças, então sempre buscar esse diálogo vivo. E não, era assim, eu vi esse celular. Não, esse celular parece que ele não está aqui quando eu estou falando assim. Você, celular, me traz boas lembranças, me traz más lembranças, né? Você, garrafa d'água, mata a minha sede. Porque a água mata a minha sede. Não é isso. Então, realmente direcionar para esse você que está na sua frente. Isso é a regra de ouro, assim, para começar. Uhum. Deixa eu saber aqui Tem alguma fala no chat aí? Com criança, acho que funciona muito o terapeuta se colocar no lugar da cadeira. Não é uma regra. Ok. Isso tudo não tem regras. Exatamente, a regra não tem regra. A regra é entender isso. É quando você se coloca como membro desse jogo, né? Eu lembro do Ponciano falando isso, né, o Jorge Ponciano Ribeiro. Ele falou assim: quando a gente está fazendo um experimento, a gente pode estar dirigindo esse experimento, a gente pode estar dentro desse experimento, e a gente pode, inclusive, ser uma parte do experimento que traz, inclusive, coisa particular para ser colocada no experimento. Então isso é muito interessante, isso. Né? Eu estou num grupo terapêutico, eu posso olhar esse grupo de fora e conduzir, eu posso sentar no meio e ser um membro, e eu posso sentar no meio e ser um membro que traz, inclusive, uma questão minha para esse grupo discutir. Então a Gestalt, né, ela dá essa autorização de você sentir o que está acontecendo e fazer uma criação dentro daquilo. Claro que é uma criação dentro de um limite, dentro de uma lógica, dentro de uma ética, mas criar é um conceito gestáltico extremamente importante. E criar é difícil, né? Então é isso. A regra é essa, a regra é essa. Eu tenho muito medo que as regras sejam rígidas. Elas existem e são necessárias, mas elas têm que ser sempre pensadas, recriadas, cocriadas, enfim. É isso. É para começar a brincadeira. Uhum. Continuando se falando um pouco da cadeira, né? Para que eu vou propor uma cadeira vazia ou um experimento expressivo projetivo para o meu cliente? Para quê? Sempre que eu ache, né, que ele precisa conectar de uma forma mais emocional com uma situação, sempre que ele tem uma situação inacabada, quando ele precisa, às vezes, expressar alguma coisa emocionalmente que ele não consegue em outra situação, né? Seja na conversa com alguém, mas seja com ele mesmo. Então, quando eu acredito que ele está precisando experienciar alguma fala que não foi dita ou que foi dita, mas sem fazer contato. Então, propor esse momento. E para poder também estar ressignificando experiências já vividas, né? Dando novas finalizações, completando conversas que não foram fechadas e não tem mais possibilidade de serem fechadas. Então, essa traz essa possibilidade de ressignificar experiências já vividas. Perfeito. Tem uma frase aqui, tá até na tudo aqui da Laura, né? Ela fala sobre o que é o terapeuta nesse espaço das técnicas, né, dos experimentos. Então, vou ler aqui para vocês. Um bom terapeuta não usa técnicas. Ele implica ele mesmo numa situação. Olha que interessante, não é uma técnica, uma situação. Né? Com os conhecimentos, habilidades e experiência global de vida que se tornam integradas em seu próprio background e com a awareness que ele tem no momento. Ou seja, não é nada pré-editado, não é nada pré-existido. Vocês não saem daqui hoje e falam assim, Rodrigo deu um exemplo, nossa, Monserrat deu um exemplo ali, vou usar hoje com fulano, fulano e ciclano. Então quem falar isso não entendeu nada que a gente está fazendo aqui hoje. Porque a gente está falando de algo muito mais difícil do que aprender uma técnica. A gente está instigando a criação naquele instante do encontro. Porém, hoje vamos mostrar como a gente faz e também vamos desmiuçar? Desmiuçar algumas coisas que acontecem até para vocês poderem se inspirar.
Porque, como o Rodrigo falou, ninguém sai fazendo cadeira vazia e a primeira cadeira vazia, uau, deu tudo certo, né? A gente precisa de prática, mas também precisa passar por e se inspirar. Então, às vezes, vendo, entendendo por que a gente faz cada movimento, também dá significados e dá possibilidades para vocês. Então, não é para repetir, mas dá para se inspirar. Então nós vamos mostrar movimentos que nós fazemos, nós vamos ver, nós vamos mostrar alguns clichês que são importantes de você ter como cartas na manga. Nós vamos mostrar algumas questões básicas, porém que às vezes passam desapercebido num diálogo de cadeira vazia. E assim, a partir de agora, se, né, se você quiser trazer mais alguma coisa, né? Lembrando então que a gente está falando de um processo psicoterápico, mas nós estamos falando de uma cena de teatro psicoterápica, um psicodrama, um teatro terapêutico, uma encenação que não tem a ver com mentira, porque o ator é você mesmo interpretando o seu próprio papel. Olha que fantástico isso. Não é o ator interpretando o papel de fulano de tal, da Mona Lisa, não é. É o Rodrigo naquela cadeira sendo Rodrigo, ou os vários Rodrigos que o Rodrigo pode ser. As várias Montserrats que a Montserrat pode ser. O vídeo que nós vamos trazer é uma brincadeira. E por que eu chamo de brincadeira? Porque não é um vídeo de uma cadeira vazia, de um cliente e de um terapeuta real. Mas é o nosso trabalho feito um com o outro. Mas a cadeira foi real, tá? Isso é outra coisa bacana que a gente quer falar. Apesar da gente ter feito tecnicamente essa gravação, quanto impactante ela foi e quais desdobramentos ela tiver, que a gente quer narrar disso também. Então, vamos montar, Montserrat, uma cadeira vazia direitinho. A gente vai escolher a história, vai fazer, mas não vai ser nada encenado. Nós vamos fazer mesmo. E aí a gente vai filmar porque a gente tem que dar uma aula e tal. Beleza. Quando aquilo acabou, estávamos todos mexidos. Então isso é muito bonito. A beleza do teatro cênico quando traz verdades e essas verdades nos tocam, mesmo quando é uma aula didática. Ok? Quer trazer mais alguma coisa aqui dessas anotações? Alguma coisa Não, aqui? depois a gente conversando. Beleza. Só lembrar isso, que qualquer coisa que vocês quiserem poderem trazer, é bem-vinda. Agora a gente vai passar o vídeo, então enquanto o vídeo está passando, levantem a mão e a gente, assim que puder, recupera vocês. Esse vídeo, ele contém pausas. Então vocês vão ver que vão ter pausas para discutir. Ele não vai ser passado direto. Ele vai passar um pouquinho em pausa, um pouquinho em pausa. E nesse momento, se quiserem conversar, estamos abertos a esse diálogo. Tá? Uma outra coisa que eu quero demarcar para vocês. Ah, poxa, essa cena que aconteceu, ela foi legal, ela foi feia, ela foi bonita, não importa. Ah, ela é difícil dirigir uma cena. Todos nós podemos aprender a dirigir uma cena. A gente aprende. É uma coisa que se estuda. Qualquer pessoa pode entrar no teatro e aprender a fazer uma cena de teatro, estudar essa cena. Então, não, é muito difícil, eu acho que isso aí não dá para mim. Eu acho que isso é um grande equívoco. Dá para todos, desde que você comece a aprender do primeiro, do segundo, do terceiro passo. Todo mundo aprende a ler e escrever, mas primeiro eu tenho que aprender o abecedário, eu tenho que aprender as vogais, e assim por diante. Então, a cadeira vazia também é feita dessa forma. Claro que o jeito particular de cada um, aí é de cada um, mas a estrutura é viável a todos. Cada um a seu modo. Uhum. Ok? Isso é muito importante, né? O jeito que cada um é de cada um. Eu e Rodrigo trabalhamos muito parecido. Mas Rodrigo é um grande piadista. Tenho dúvidas sobre isso. Mas tudo bem. Ele tem o jeito dele. E eu tenho outro jeito. E não adianta eu tentar copiar o jeito dele. Eu tenho o meu jeito. Ainda que a gente propõe coisas bem parecidas na hora dos experimentos, né? Sim. Por isso que a gente trabalha juntos. O conceito de piadista Montserrat, eu acho que eu posso explicá-lo. Por exemplo, aqui agora eu estou numa dúvida cruel. Se eu coloco um remédio de nariz para limpar minhas melecas na frente de vocês, ou se eu faço assim e faço do lado de fora. Aí as pessoas riem, olha só. Então o que acontece? Ah, você é um piadista. Eu não sou piadista, na realidade eu sou um cara com dúvidas na vida. Se eu limpo a meleca na frente ou se eu limpo a meleca fora. Se eu ficar assim, vai parecer estranho. Por que o Rodrigo virou a cara para fora? Porque eu tô tirando meleca. Se eu ficar. Então, assim, o conceito de piada na minha vida vai porque eu sou um cara meio atrapalhado para decidir coisas. Enfim, isso não vem ao caso, nem sei o que acontece, mas é porque eu tô com o nariz entupido. Acho que eu vou fazer aqui mesmo. Vou colocar o vídeo enquanto ele limpa. Só me confirme. Já fizemos um teste, mas vocês me confirmam. A Silvia tá morrendo de rir, né? A Silvia, você conhece ao vivo, então você sabe que é assim mesmo.
Vou colocar o vídeo, só me confirmem que o áudio tá indo. Então, isso é um trabalho de demonstração. Tá certo o A áudio? gente não tem um Vamos elemento voltar aqui para terapêutico soprar. aqui, afinal de Vamos lá, contas, de novo né, aqui. é só uma aula. Opa. Mas vê o que surge que agora. Então, isso é um trabalho de demonstração. A gente não tem um elemento terapêutico aqui, afinal de contas, né, é só uma aula. Mas vê o que surge que agora, uma emoção, alguma lembrança, para que a gente possa transformar em algum elemento de técnica da cadeira vazia ou qualquer outro experimento que aparecer aqui no momento. Vamos aproveitar o que aparecer. Acho que a sensação que mais eu, assim, tem aflorado essa semana é a dor, né? Assim, postura, a dor. Eu comecei a me movimentar de novo, depois de alguns meses, Movimentar como? de tentar alongar, né? Fazer os exercícios que eu fazia na fisioterapia. Então, nos últimos dias, nos últimos tempos, você começou a fazer exercícios, alongamentos, Isso. e aí brotou a dor. E aí, só que a dor que eu já passei quando eu comecei a fisioterapia. Então, eu tô toda travada, quando eu começo a destravar, aí dá um travamento duplo. Eu dei uma pausa aqui, porque nós temos uma cachorrada latindo. Eu quero tirar. Ana, você fala pra gente aqui. Eu vou dar um ativar o mudo. E aí você me fala se isso corta também o vídeo de vocês. Ó, eu vou ativar o mudo e colocar o vídeo tocando. Né? Assim, tipo, eu vou passando. Aí quando eu começo a liberar, né? Cortou o áudio quando eu fechei o nosso som. Para o vídeo continua saindo? Tem certeza? Então ok. Porque tem uma cachorrada aqui que tá deixando a gente maluco. Então eu vou cortar o nosso áudio. Se por acaso cortar o vídeo, não fica só no vídeo de silêncio, não. Igual eu deixei outro dia 10 minutos e ninguém falou nada. Foi lindo isso, né? Serviu pra nada. Então vamos lá, tá ok? Vou cortar nosso áudio. E se o seu som não aparecer, vocês me chamam. Travamento duplo, né? Assim, tipo, eu vou passando. Aí quando eu começo a liberar, né? Aí eu fico toda travada. Aí é assim, muito ruim, porque é muito pesado, sabe? Sobretudo aqui fica Então, o olhinho pequeno. o que eu percebi aqui agora? Você foi falando de dor e você fala de dor e faz assim, ó. E aí você falou de dor de novo e fez assim. Então, a impressão que eu tenho é que você está demarcando um território, pelo menos um território que te incomoda, ou mais o que você está me dizendo aqui agora. Ok. Vamos lá então. Primeira coisa que aparece pra gente então é uma demanda, né? Ou pelo menos eu sugiro que apareça uma demanda. E aí você traz uma demanda, você começa a falar desse corpo, dessa dor, dessas questões que estão te incomodando naquele instante. Né? Então a primeira coisa que demarca é o início, que são as explicações. Né? Claro que a Montserrat é uma, entre aspas, cliente que já fez cadeira vazia, então ela conhece um pouco já das regras. Porque senão nós teríamos explicado do beabá. Olha, vai ser a ideia é essa, tal, tal, tal. A ideia de um convite, né? Olha só, você trouxe uma situação aqui agora, eu queria te convidar para fazer um experimento. Eu posso te chamar para aqui? Então você convida esse cliente, né? É um aceite dele. Não é nada imposto. Então, essa é uma das regras assim que a gente precisa ficar atento também. O cliente não vem cá na marra, não. Você poderia, você se prontificaria a fazer um experimento, a fazer uma experiência com a gente aqui, para a gente colocar para. Agora, se o terapeuta me vier muito, você se importaria se eu talvez não sei o que. Eu falo que não. O medo do terapeuta vai pro cliente na hora, se ele tiver com medo de aplicar a Se eu técnica. vejo que eu
que o terapeuta tá com mais medo que eu não vou, não. Isso é importante. Se pedir muito demais, às vezes eu fico Olha até só, eu tô constrangida. aqui pensando que quem sabe se eu convidasse você para talvez assentar nessa hora eu já tô tremendo de medo. Falei, que esse cara é maluco, né? Então, eu quero te convidar para o experimento. Eu gostaria, se você pudesse, se você dissesse sim, que você sentasse na cadeira, papapá. Então, uma coisa, um convite, porque não é arbitrário, mas um convite direto. Eu quero propor um experimento. Tudo bem para você? Tá. Essa coisa que mostra que você tá firme para fazer o que você tá fazendo, né? Mas seguindo, Montserrat fala do quê? Da sensação de dor, né? Eu falo de dor, porque ele me pegou num dia, assim, às 8 da manhã, eu acabada, não tinha dormido, e me coloca para fazer para ver que tipo de experimento sairia, Me né? coloca não. Eu falei pra ela, Montserrat, eu gostaria de te convidar para poder. Foi assim, tá? Não foi Eu nada. aceitei. Na verdade, eu organizei as câmeras também. E editou os vídeos. Então, a gente não sabia o que ia sair, né? Se ia ser na cadeira vazia. Quando eu trago a dor, ela já tem um elemento que ele podia ter colocado na cadeira. Quer colocar a dor na cadeira, né? Quer se expressar com o corpo, esse corpo, alguma forma de eu tentar expressar para entender onde que tá essa dor, né? Qual que é a emoção que tá saindo, qual emoção tem nesse espaço, onde que fica. Podia ter investigado sobre isso. E eu acho, assim, que quanto mais experiência a gente vai adquirindo com esse trabalho, mais a gente vai ficando com as manhas importantes. Porque eu poderia, no primeiro momento, ela falou de dor, eu colocar a cadeira vazia na dor e começar a dialogar com essa dor. Isso é um bom clichê de uma cadeira vazia e costuma dar um efeito fantástico e um trabalho belíssimo. Mas sabe aquela sensação depois que você já está há alguns anos fazendo isso, fala assim, vou deixar ela falar da dor, mas sabe que eu acho que tem algum outro coelho escondido no mato? Vou deixar mais um pouquinho. E foi o que nós apostamos ali, né? E aí ele vai deixando e eu trago outra opção de trabalho, que é movimento, travamento. Aí dá 1000 pesquisas, né? Pode, de repente, colocar na cadeira vazia um movimento e o travamento. Pode procurar onde está o movimento. Já que eu estou falando de travamento, se eu trago o travamento, cadê o movimento, então? Onde que está esse movimento? Então, acho que também é uma opção de trabalho aí, né? Porque, na realidade, Montserrat, quando vai narrando, ela vai dançando, né? O corpo vai contando a história junto com ela. Então, esse corpo me chama a atenção tantas vezes mais do que até determinadas palavras. O Pius falava isso, olha só. A palavra mente pra caramba, o corpo vai revelando. Então, ficar atento a esse movimento corporal que revela, às vezes, muito mais que uma palavra dita, porque uma palavra dita pode ser maldita. O corpo, ele geralmente, ele ajuda você te traindo, porque ele ajuda a revelar coisas que você está escondendo. Então, chamar essa pessoa para poder ter consciência do movimento que ela está trazendo, está até aqui insistindo para se movimentar, né? Trabalhando, né, as polaridades desse movimento, né? Tem o movimento e tem o travamento. Então, são opções que a gente poderia ter feito, e algumas a gente fez, outras não, né? E aí, Outro ponto, né, Ké? E aí o Rodrigo vem e reconta o que eu falei. Ele checa se ele compreendeu o que eu falei. Isso é importante, assim, em qualquer momento, né, do processo terapêutico. Eu confirmar com o meu cliente que eu entendi, dentro do possível, o que ele está trazendo para mim. E vocês vão ver que eu faço isso durante todo o tempo do trabalho. Então, peraí, Montserrat, quer dizer que você está dizendo que o seu corpo ele é assim quando acontece isso, tá assim, é isso aí? Ok, então eu checo para ver, porque senão eu começo a fazer minhas fantasias aqui. E eu quero trabalhar em cima da verdade que o cliente me traz, não importa qual verdade ela seja, daquilo que ele está sentindo e percebendo naquele momento. E quando eu checo para ver, eu não estou só checando para mim. Porque quantas vezes eu falo alguma coisa, como eu falei, ele me colocou, ele falou, não, ele não te colocou, né? Quando eu escuto o que eu digo, às vezes eu percebo que eu não disse aquilo que eu queria dizer. Eu, às vezes, falo de uma forma automática. Então, é importante também não só para o terapeuta conferir, mas para o cliente conferir que o que ele falou é o que ele queria dizer. Muito bem. E aí,
uma coisa que também é uma técnica, e esses são os nossos clichês, são aquelas coisas que a gente tem na manga, espelhar e demarcar o que você está enxergando, o que você, terapeuta, está enxergando. Então, olha só, Montserrat, eu estou vendo que tem uma área aqui, ó, essa área dessa parte aqui de cima aqui, que você está muito incomodada, falando da dor e coisa. Então eu espelho, né? Isso é cena de teatro, né? Eu estou aqui, ó, repetindo a Montserrat do meu jeito, né? Então, com a minha graça ou desgraça, mas eu estou tentando repetir e demarcando. Olha só, eu estou vendo que tem alguma coisa por aqui, é isso mesmo, né? E aí uma pergunta que eu não fiz, mas coloquei aqui embaixo, é como é que você se sente vendo eu te copiar? O que te cabe? Qual é o seu sentimento quando eu copio esse movimento que você está fazendo e quando eu demarco esse espaço? Qual é a sua sensação? Né? E assim, a brincadeira começa toda aí. Né? A brincadeira começa toda aí. O que é isso? Me fala sobre esse território e a dor. Esse território onde a dor, nesses momentos fica mais, né? Que parece que eu já tô toda crocante, eu fico crocante. Crocante. Estalando. Estalando o tempo todo, parece que tá, tudo fica fora do lugar, né? Assim. Faz o seguinte, faz esse movimento, aproveita que você tem feito isso, o movimento que te toca, mas enquanto você faz, conecta com algum sentimento, vê o que te vem enquanto você faz isso. Lembrança, sentimento. O que está acontecendo? É porque quando eu faço isso, Uhum. na verdade, assim, é muito prazer. É como. Dá uma dor, mas é muito prazer, assim, porque alivia. Não sei. É como lembrar que esse corpo tá vivo. Assim. E movimenta coisas. Então quando você mexe, tem um prazer e você lembra Tem que uma dor e um prazer juntos, assim. Dói, mas ao mesmo tempo uma dor que traz um alívio, dá um. Ai, tá, dá o bom. quê? Dá um nome pra isso. Dá prazer mesmo, é vivo, como que o corpo tá vivo, tá respondendo, sabe? Assim. O que você está buscando com esse movimento? O que ele te traz? Parece que, sobretudo com o pescoço, parece que tá tentando ficar no lugar. É como que eu faço crack, e aí é como que fica no lugar, e aí. Porque esse pedaço aqui, quando ele faz esse crack, eu consigo escutar melhor, eu consigo enxergar melhor, porque ele aperta uma série de coisas aqui que ficam na áurea ao redor da minha cabeça, eu fico meio assim. E aí quando faz aquele crack, de repente, eu enxergo, sabe? Enxerga, você falando que vem vida, escuta. Vem vida. Muito bem. Segunda parte, então, a gente está caminhando nesse processo da cadeira, né? Ao pedido de fazer o movimento e se conectar com a sensação, porque o que a gente está buscando são as sensações, sentimentos, imagens, coisas objetivas e subjetivas que vão surgindo desse experimento, né? Ela está falando de dor, ela está falando de dor, ela está falando de prazer. Ela está falando de movimento, ela está trazendo um monte de elementos ali. Todos eles já podiam ir para a cadeira vazia direta. Mas assim, aquela sensação de que tem coelho nesse mato, vamos deixar mais um pouquinho trazendo e tudo. Tem hora que não pode deixar muito, não, senão a gente perde o timing. Mas aí é a experiência do terapeuta, né? E aí, né, ele teve essa linha condutora, mas continuando nas outras opções, que a cada momento eu vou entregando aqui opções de trabalho, né? Quando eu falo de dor e peso, né? Qual que é a dor que carrega?
Podia ter fixado essa ideia dela ficar sentindo os ombros e ficar ali parada nesse ombro, dialogando com esse ombro. Então é a cadeira vazia, não é lá na vazia, não é no próprio ombro aqui, agora, né? No próprio diálogo com esse corpo. Isso era uma possibilidade. Não foi o que fiz, De mas era repente, colocar esses ombros na cadeira, né? Ao estilo Silvia Ivanco, né? Nos ensinou tão bem. Colocar essa parte para saber o que esses ombros têm para falar para mim. Perfeito. O que eles carregam, né? E eu fiz uma anotação aqui enquanto estava vendo o vídeo mais uma vez, né? Que é uma coisa que eu respeito muito, ou pelo menos procuro respeitar, é o tempo do outro. Então muitas vezes a gente fica em silêncio. A gente para. E a ansiedade do terapeuta nesse momento ela é perigosa, porque pode ser que ele interrompa um momento onde está chegando algo. De vez em quando a gente tem que entrar, mas né, nesse momento agora, por exemplo, eu deixei, né? O que você está sentindo, o que está vendo? Dá um nome para isso, né? Ela estava falando de dor, ombro, movimento, prazer, e eu pergunto, dá um nome para essa dor, movimento, e dá um nome para, nomeia. Vamos pegar isso tudo que você já trouxe até agora, que é um material interessante, e nomeia isso. Ela ainda não nomeou, não, ela está me enrolando um pouquinho, mas já comecei a instigá-la a pensar em nomear isso, né? E essa dor-prazer que ela traz, para mim já é uma coisa que chama outro trabalho gigante, que é o trabalho de polaridade com dor-prazer. Né? O trabalho sobre polaridade está sempre muito bem-vindo nesses momentos. Né? Outra coisa, por que você ri quando você fala da dor? Ah, eu sinto dor, e ri. Interessante, me chama para poder pensar também alguns níveis de polaridade, ou alguns níveis de o que é isso, o que é riso. Mas nós não fizemos isso. Uma cadeira vazia é uma sopa com tantos legumes que você não sabe qual escolher para comer. Né? Para quem gosta de outra coisa mais pesada, uma feijoada com tanta coisa dentro de tanta carne, você não sabe qual carne escolher. Então fiz uma versão vegana, vegetariana e uma versão carnívora. Enfim, continuando o assunto, fazendo o pescoço ficar no lugar, né? Começar a entender essa questão de quando ela chega o pescoço em determinados momentos, ela tem um pum, ela dá uns nomes espetaculares, ela fala que é crocante, né? Ela fala que a aura que chega. Então, assim, vamos começar a entender também a nomenclatura do cliente, né? Se a gente não entende, a gente tem que perguntar, o que é crocante? O que você quer dizer quando você fala crocante? Né? Mas assim, como a gente já tem um dialeto particular, fica muito nítido para mim. Mas é checar também as palavras. Então, quando ela tem alguns movimentos, ou quando ela acha alguns pontos, o corpo dela, o pescoço fica no lugar e pá! Acontece um brilho mágico aí na cabeça dela, né? E acho que é muito importante a gente checar cada ponto desse, mas não dá numa cadeira vazia para você fazer um checklist de cada movimento, senão você cansa a pessoa e cansa a si próprio. Tá? Sim, tem que escolher. A gente só colocou aqui outras formas de trabalho possíveis para inspirar. E também, já se de fora desse experimento, dessa experiência, olha que cliente, uma cliente que o tempo inteiro vai trabalhando em polaridades, em complexidades. Ela fala de movimento e travamento, ela fala de prazer e dor, ela fala de dor e rir, ela fala de não escutar e mundo maravilhoso, assim. Então, vários momentos, que forma de funcionar que ela tem que vai transitando por polaridades o tempo inteiro, né? Isso como para além desse experimento. Exato. Então, para além desse experimento. Por quê? Porque como a gente não consegue trabalhar tudo numa cadeira vazia, a gente vai ter que escolher um pedaço, mas ela já deu a dica do que pode ser o futuro terapêutico desse encontro, o que podem ser os próximos encontros. E necessariamente nem com experimentos, mas com os diálogos que sobrepõem depois as falas dela, que vêm sobre as falas dela. Tá começando a se desenhar uma mulher que traz polaridades em vários momentos. Então vamos falar o que é essa vida polar, né? O que é essa vida que leva para lá, para cá, né? E tem tantas coisas, que essa vida que te desloca do riso para o choro, para a dor, para a alegria, que te desloca da Espanha para a Inglaterra, da Inglaterra te desloca para os Estados Unidos, ou te desloca, né? Que coisa é essa de deslocar, né? E vai para a Itália e volta, depois volta para a Itália de novo e vem para o Brasil, né? Então esse deslocamento, esse mundo que vai sendo olhado por vários. Olha, aqui agora eu já podia falar só sobre isso o resto do dia. Então é isso. A cadeira vazia, ela te dá um momento que você pode trabalhar, analisar junto com o teu cliente, mas ela te dá o futuro também. Então, se a gente souber aproveitar, é um grande momento, é um experimento que depois de ser feito a gente pode ficar semanas trabalhando mil coisas em cima disso, se você souber capturar os pequenos detalhes. Ok? Continuemos aqui então. Vamos colocar aqui, compartilhar.
Deixar o áudio pra gente não falar besteira. Então, o que está acontecendo então quando não está com essa vida, com esse escutar, com esse enxergar? Como é que está sendo viver sem essas coisas? Tá sendo meia vida. Como é que é viver meia vida? Viver sem fluir para esse corpo tanto, né? Esse corpo fica... Eu me senti tentado desde o início de colocar na cadeira da vida, na cadeira vazia, para conversar sobre a sua dor. Mas agora me deu vontade que você pudesse conversar com a sua meia vida. Podemos fazer uma cadeira vazia com a sua meia vida? Podemos. Então, nós vamos colocar a sua meia vida na sua frente. Essa é a meia vida que eu tenho ou a meia vida que falta para viver? Você escolhe qual meia vida que você acha que nesse momento vale a pena você dialogar um pouquinho. Que falta. Então, a meia vida que falta está ali na frente, né? Você quer colocar algum elemento da sala para representar ou deixa a cadeira vazia mesmo? Não, eu quero ela vazia. Vazia, ok. Então, sem elemento. Muito bem. Então, novos elementos aqui surgindo nesse momento, né? Ela começa, eu relato, né? Ela primeiro, quando ela finalmente nomeou, né? Nomeia isso e tudo, nomeia, vamos lá, você tinha um nomezinho para ele. Ela fala, eu sinto que é uma meia vida, pô, que nome bacana, cara. Então ela me dá um nome. Mas o que é um nome sem um sobrenome, né? Então eu quero um nome que já está me dado meia vida, mas eu quero um sobrenome. Então é uma meia vida que está sendo vivida ou uma meia vida que não está sendo vivida? Nós temos aí um parzinho, dois irmãos aí. Qual irmão que você quer conversar? Eu quero falar sobre a meia vida que não está sendo vivida. Ok. Então eu me senti tentadíssimo desde o começo a falar da dor, porque essa dor tá lá, dor, 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 dor. E esse coelhinho tá correndo na minha frente o tempo todo. Dor, 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 dor. Aí de repente lá atrás eu vejo um movimentinho, surge um coelhinho que se chama Meia Vida Não Vivida. Aquele ali que é o fujão. Então, eu convido essa meia vida não vivida para estar na cadeira. Ali começa um processo de cadeira vazia, no ato mesmo, de eu e outro. E aí, de novo, essa mulher complexa que vai para as polaridades, porque por enquanto tínhamos meia vida, né? Sim. E eu que trago qual meia vida? A vivida ou não vivida? Porque, de novo, alguém que olha sempre para os dois lados, né? E uma opção era, ele me deu a opção de escolher, mas a gente podia ter colocado as duas, né? Até para uma conversar com a outra, ou eu conversar com as duas. Então, tinha essa opção. Mas o que mais me chama a minha atenção desse retalho é que o Rodrigo, quando ele me faz o convite, me olhando nos olhos, e ele, quando eu aceito, ele logo se levanta. Já quando ele me faz o convite, ele já faz um convite se aproximando de mim. O que você acha? Eu sinto ele mais próximo. E aí, ele se levanta e ele vai do meu lado para colocar aquilo com que eu vou conversar lá. Então eu não tô mais sozinha para entrar nesse processo. Eu percebo que tenho aqui alguém, tenho na presença que está me acompanhando. Nesses momentos, para mim, pode ser especial. Em outros momentos, talvez seja necessário ele ficar na minha frente para me ajudar também, né? Mas nesse momento ele veio aqui do meu lado e eu não me sinto sozinha para começar o caminho. Então, isso não é porque eu sou inteligente, que eu sou bonito, que eu sou intuitivo, não. Isso é técnica cênica. Entende a questão da cena na cadeira vazia? Então não é só um fluir, não. Tem todo um aspecto cênico, tem todo um movimento importante de ser feito. Eu estou convidando alguém para ir para um espaço muito difícil, que dá medo. Então, quando eu quero levar alguém para atravessar uma ponte perigosa,
É importante, de repente, eu ir lá perto dessa pessoa e dar a mão para ela. E foi exatamente o que o vídeo não mostra, mas foi feito. Eu cheguei ao lado dela, vocês vão ver eu transitando para lá e para cá, isso tudo é muito pensado. Eu coloquei a mão no ombro dela, para sentir como é que estava. Tá tudo bem, a gente pode fazer isso, tá tudo ok. Né? Apesar daquilo ser uma aula gravada, já estava nítido que tinha muitos sentimentos aflorando ali. Então, foi uma aula didática, mas mais do que isso, foi uma aula que foi fluindo coisas, mais movimentos técnicos eram feitos a cada momento. Isso, para ser dissecado, a gente tem que estudar, pensar, fazer nossos grupos, mas enfim. Outra coisa que não está aqui no nosso escrito. Só para terminar aqui. Claro. Pode ser que tem clientes que o contato visual com o terapeuta seja necessário. Sim. Então, não é que isso vai funcionar com todo mundo. Mas quando eu vou atrás, eu passo essa informação. Agora, tem clientes que eles precisam desse contato visual. Ainda não está pronto para andar sozinho, porém acompanhado. Então, também saber escolher qual que é a posição que eu vou me colocar. Então é isso, né? Cadeira vazia é uma técnica, um experimento da versatilidade, mas o estudo cênico faz parte desse aprendizado. Isso é uma coisa que assim, nós consideramos muito importante. Tá? Fiz umas anotações aqui enquanto vi esse pedaço do vídeo, que é o seguinte: ela pergunta qual cadeira vazia que eu coloco? Eu coloco a cadeira vazia da vida que eu vivo ou da que eu não vivo? Que? A responsabilidade é sua, eu não vou meter nessa não, a roubada é tua. Você escolhe, eu digo para ela. Você escolhe, você se responsabiliza pelo que você vai fazer contato agora. Né? Deixa eu pensar aqui, eu como terapeuta acho que é melhor você escolher. Não, 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 não. Claro que algumas direções eu dou, mas ali era um momento muito importante. Com qual cadeira você quer conversar? Você quer conversar com o irmão tal ou o irmão tal? Não vou escolher esse irmão para você. Então ela escolheu a vida que ela não vivia. A meia vida não vivida. Né? Acho que é isso. Ok. Então, a meia vida que falta para você está na sua frente. Observa ela, contempla ela sem racionalizar e vê que sensação te chega. Quando você quiser, pode descrever, claro. É para descrever ou para falar com ela? Você pode falar com ela. Eu quero saber a sensação primeiro. Uma sensação? Primeiro, até antes do diálogo, que sensação que te vem? Me vem que é uma meia vida que é vivida às vezes. Meia vida que é vivida às vezes é uma sensação? Porque assim, a sensação é como que eu conheço ela. Qual é a sensação física que está no teu corpo agora, olhar para essa meia vida? Ou emocional? A sensação aqui e agora do seu corpo. Como umas correntes por aqui. Assim, passando por aqui como um impulso elétrico. Vontade de pular. Pular? Quando você olha para essa meia vida, dá vontade de pular. Faz isso dizendo para ela, diz para ela isso. Quando te vejo, você me dá vontade de pular. Você tá esquentando aqui muito. Tá tudo muito quente aqui agora. Tô sentindo um montão de impulso elétrico nos meus braços. Dá vontade de rir. Dá vontade. Sinto vontade de pular nesses momentos. Você pode, por gentileza, ficar de pé? Como é que
essa vontade de pular? Me mostra ela fisicamente. Ai, minhas costas. Enfim, eu vou interromper aqui e voltar para cá um pouquinho, porque eu acho que essa parte é muito linda nessa cena. É onde ela começa a fazer contato com as sensações de fato e começa a se sentir instigada a fazer algumas coisas, né? Então, depois a gente volta lá no PowerPoint, mas é porque o que acontece, né, com a maioria dos clientes, com uma boa parte dos clientes, quando nós pedimos para que eles descrevam o que estão sentindo? Eles começam a descrever os pensamentos deles. Eu sinto que eu poderia ser mais feliz se eu comprasse uma casa. Peraí, se sente não. O que você está sentindo? Eu estou te perguntando o que você está sentindo aqui agora, do que aconteceu. Eu sinto que se eu fosse na rua e comprasse um sapato. Não, você está pensando isso. O que você está sentindo? Você está sentindo amor? Você está sentindo alegria? Você está sentindo raiva? Você está sentindo frio? Sensações físicas, sensações emocionais, não aquilo que o teu raciocínio fica te cobrando e sempre com uma linha de frente. Porque nós, seres humanos, racionalizamos e deixamos as sensações para o fundo. Figura, racionalização, fundo, sensações. E aí eu não sou bobo, né? Eu sou velho de guerra, então eu falei, opa, não estou falando. Isso que você está falando é sentimento? Quero o que você está sentindo aqui agora. E isso é uma coisa que a gente tem que ficar muito atento para conduzir uma cadeira vazia, porque a pessoa começa a racionalizar. E se a gente der bobeira, a gente cai nessa racionalização. Então, o que você está sentindo? E ela teve uma dificuldade inicial de falar o que estava sentindo. Então, como ela não falou de um sentimento, alegria, raiva, saudade, como ela não trouxe algum sentimento nesse sentido simbólico, subjetivo, eu conduzi para que ela falasse então de um sentimento físico, que às vezes é mais fácil sentir o corpo nesse momento. Então, isso é uma técnica. Isso é um clichê. Isso é uma direção cênica. Então, se ela está com dificuldade de falar dos sentimentos e está racionalizando, eu insisto. Mas não está pegando, então vamos para um sentimento físico. Aí ela fala, eu sinto, né? Ela coloca aqui, tem um pulso elétrico, né? Como se o braço dela estivesse tendo eletricidade. Olha que sentimento fantástico, porque isso é uma sensação elétrica. Isso não é uma racionalização. Eu sinto meu corpo, né? Eu sinto, ela coloca a mão aqui no peito, eu sinto esquentando. Uau, que sensação maravilhosa! Né? Eu sinto vontade de pular. Olha que presente é esse que ela me dá. Então ela falou que quer pular, vou mandar ela pular. Não. Ela falou que sente vontade de pular uma vez, ela falou que sente vontade de pular duas vezes, ela falou que sente vontade de pular duas vezes. Você não faz ela pular ali, ela se frustra. Ela tem um colapso nervoso. Ela tipo assim, eu quero pular. A pessoa fala o que está acontecendo. Eu não forcei nenhuma barra naquele instante. Ela falou uma, ela falou duas, ela falou três vezes a vontade de pular dela. O cliente está no consultório com você e ele fala, nossa, estou com uma fome danada. Aí passa 2 minutos, nossa, eu estou com uma fome danada. E ele começa a falar da vida dele, aí na terceira ele está com uma fome danada. Cara, se você não oferecer um biscoito, um pão, alguma coisa para ele comer, só tem fome naquele dia. Aí você vai fazer o quê? Colocar a fome na cadeira vazia? Só se você for maluco, né? Você vai perguntar para ele, fale mais sobre essa sua fome. Pô, que sensibilidade é essa? Gestalticamente falando, isso é uma coisa absurda. Então, se a pessoa me fala 3 vezes que está com fome, fala, filha, olha só, eu tenho um pão aqui, eu tenho aqui um biscoito aqui, serve para você, vamos comer um pão, um biscoito, porque senão você vai ter fome hoje. E é um assunto que a gente pode até trazer, mas mate sua fome. Fecha essa gestalt. Ou quando o cliente chega e fala, nossa, eu tava com essa música o dia inteiro na cabeça. Aí passa um tempo, mais cedo eu tava cantando essa música que tem tudo a ver. Qual música? Né? Canta aqui a música, né? Eu não quero cantar, então eu trago no Spotify ou onde você e vou colocar músicas. Mas ele tá falando de uma música, ele tá falando de algo. Sim. E aí tem a gradação como possibilidade de acesso. Então ali não me fala, pula. Você quer pular, pula. Aí me fala, fica em pé. Porque você começar a pular quando você está sentado, digamos, é complexo. É um movimento que demanda muita energia para esse corpo. Então a gente também tem que pensar em que movimentos
quanta energia vai precisar o corpo para fazer esses movimentos. Então, primeiro me coloca em pé. Eu tive disponibilidade para ficar em pé. Eu poderia ter falado, eu não quero ficar em pé. Se eu falasse que eu não quero ficar em pé, não adianta pedir para pular, porque eu não tenho essa disponibilidade, não tenho energia suficiente. Eu topei. Aí ele me fala, me mostra como que é essa vontade de pular. Ele não me fala, pula. Essa subida que vai da cadeira sentada até o em pé, até o pular, ela é gradativa. É convite a convite. É passo a passo. Você pode ficar em pé? Você falou sobre pular. Você pode pular, né? Como é que fica? Né? Eu pulo. Ela falou, eu não quero pular, não me sinto bem. Ok, tá tudo bem. Pula sim, tem que pular. Não é isso que é cadeira vazia. Né? Então é o convite. Né? Você pode ficar em pé. Agora você pode trazer essa questão de pular. Então se você vai, né, do 8 a 80, muitas vezes a pessoa se acua e não quer fazer. Então essa é a condução que leva a algum espaço. Né? Muito bem. Mais alguma coisa que eu queria trazer sobre... Ah, tá. A beleza do encontro. Porque ela começa a pular e de repente ela vai virando pro meu lado. Tum, tum, tum. Eu falei que tinha coelho no mato e ficou pulando as duas pernas. Tum, tum, tum. Vai pulando e vai virando, vai virando, vai virando, vai virando. Ah, e quando ela vira, tem o olho cruza com o olho, a beleza daquilo que estava acontecendo é tão lindo, né? É engraçado aquilo que está sendo, né? Mais uma vez, eu repito os 500 vezes, toda vez que vocês me verem falar a palavra engraçado, vocês me verem falando engraçado significa cheio de graça. E graça é uma coisa extremamente ampla, que vai do riso àquilo que é divino e bonito. Então, naquele momento, se fez graça, se fez algo divino, se fez algo bonito e engraçado ali. Os olhos se cruzaram, alguém estava pulando e descobrindo algo. Então, naquele momento, a gente começa a rir, porque a gente precisava de rir para poder finalizar aquele estado de graça. O riso, ele vem, forçado, ele acontece. Uhum. Que bonito, vamos rir. E aí eu não perco tempo, eu gargalho, eu choro, eu comemoro, eu dou pulo, não tem jeito. Vocês dois são casal, por isso que vocês riram. Também. Mas eu rio frequentemente com os meus clientes. Né? Se vocês conversarem com eles, é uma cena que se repete às vezes. Desde o riso até o sorriso ao choro juntos. Né? Esses espaços para sair e se encontrar emocionalmente com teu cliente. Isso é muito bonito. Mas esse assunto do riso e da forma com que a gente conduz o consultório também, a gente pode uma hora falar sobre isso. Né? Como é que é a construção desse processo terapêutico íntimo, onde você ri com o cliente das coisas. Né? Onde você compartilha com ele um pão quando ele está com fome. Onde você está de fato como companheiro daquele cliente, né? Nós somos companheiros, nós caminhamos com, nós fazemos com. Isso dá muito pano para manga. Vamos seguir aqui, senão a gente não para isso hoje. Compartilhar. Aqui. Vamos ver se a gente não esqueceu de nada aqui. Foco na sensação, né? Dificuldade de definir a sensação, isso a gente falou, né? Eu podia, ela não precisou, mas eu podia ter pedido, fecha os olhos, né? Mas não precisou, só pediu para ela procurar sensações físicas e logo ele começou a fluir, né? E aí é isso, né? Ele poderia ter me pedido para eu ser o pulso elétrico, se eu não topasse pular, colocar a vontade de pular na cadeira vazia, para ver o que é que ela queria me dizer. Então, tem várias opções, né? Uhum. Além de exercícios corporais também, que aí já depende um pouquinho de ter essa graça da gente saber fazer os exercícios corporais, Sim. né? E se o terapeuta é criativo, ele pode fazer tantas coisas, porque você convida aquele cliente que está com fome, que já falou 3 vezes que está com fome, a comer alguma coisa que tenha lá, e ele fala não, 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 ele nega todas as vezes, você pode trabalhar a questão dessa negativa. Ele diz, eu tô com fome, mas eu tô negando comida. Vamos conversar. É porque tá no consultório? Qual é essa questão na sua... Então, assim, tudo que a pessoa faz ou não faz, fala ou não fala, é um fazer e é um falar. O silêncio é um falar às avessas.
O ficar parado é um caminhar às avessas. Então a gente olha para os mundos contrários o tempo todo e tudo é um dado para a gente, tudo é um presente. Se a gente enxergar tudo que o nosso cliente faz como um presente, você é presenteado por 40, 50 minutos todas as vezes. Se você enxerga como tá travando, tá se negando a fazer, não tá ajudando, não tá colaborando, então a terapia é horrível. Que coisa chata ser terapeuta. E terapeuta é uma graça. Terapeuta é a coisa mais linda do mundo. Né? Acho que foi aqui, né? Então vamos lá. Uhum. Deixar o áudio pra gente não tagarelar. Como é que você tá se sentindo? Ai, agora deu as costas. Agora dorme pras costas? É, muito calor. Muito calor? Muito calor. Mas você não é a pessoa que morre de frio? É, mas eu tenho muito calor agora. Você tá com calor? É. Como é que você tá se sentindo? Sentimento. Por aqui, Tá deixa eu certo. sentar. Tô me sentindo com vontade de pular ainda. Com alegria. Conta isso pra ela. Da sua meia vida viva. Você me dá vontade de pular, me dá calor, me dá alegria. E quando eu não vivo você, me dá dor nas costas. Vem cá no lugar dela. Senta aqui um pouquinho. Meia vida viva, não presente, mas desejada. Você escutou isso? O que você tem a dizer para essa mulher? O que você tem a ajudar essa mulher? Diz para ela. Porque eu tô tentando não racionalizar, tá? Tá difícil. Claro, tá tudo bem. Tô tentando sentir. Tudo bem. Porque talvez seja difícil estar nesse papel aí. Talvez seja difícil incorporar porque esse é o papel desejado, mas não tido. Muito bem, caminhemos nessa cadeira, né? Quantas coisas aconteceram ali depois desse pulo, né? Que aí, definitivamente, essa meia-vida não vivida, existida, né? Tá lá viva, mas não é vivida, é colocada na cadeira. Se vocês perceberem, né? A primeira coisa que ela fala depois de pular é que ela tá com calor. Parece óbvio estar com calor depois de pular, mas quando você conhece a pessoa há muito tempo, seja sua cliente, seja tua esposa, você sabe que ela não sente calor nem quando faz atividade física. Ela não sente calor em lugar nenhum, nem na praia. Na praia ela leva um casaquinho. Então você entende que a pessoa tem uma questão com frio muito forte, uma vivência de frio muito forte, mas naquele momento, sob aquela experiência de pular, sendo que ela faz atividade física e continua com frio, mas naqueles pulinhos que ela deu, ela começa a sentir calor. Calor que antes já estava começando a sentir só dela falar. Olha que lindo esse experimento, olha o que está sendo dito através desse calor aqui, desse calor após o pulo. Então isso tem que ser considerado. Eu poderia trabalhar muitas coisas em relação a calor e a frio, mas ali tinha outros objetivos naquele momento. Né? Mas fica anotado para as outras sessões quando você tem um cliente. Né? Troca de cadeira. Eu acho. Pode falar, pode. Acho que é muito importante, assim, como é que essa troca acontece? Ela tem uma mecânica, ela tem toda uma direção cênica para acontecer. Não sei se vocês percebem, mas quando, momentos antes de trazer a cadeira que estava vazia para a vida, né? Ou seja, para Montserrat ocupar ali, foi feito todo o movimento, né, Montserrat? Rodrigo sai do meu lado e ele se coloca na frente e me fala: vem pra cá, vem pra cá. Eu estou aqui, vem pra cá. Eu tô do lado dela gerando segurança para o que está acontecendo. Mas quando a segurança tem que ir para o outro lado da cadeira, então eu vou lá primeiro para sondar se o ambiente é seguro, para ver se não tem nenhum bicho-papão, para ver se está tudo bem, e falo: ó, eu já cheguei por aqui nesse espaço, pode vir aqui, chega aqui. E a pessoa pega e já sente automaticamente um conforto de caminhar. Ela estava no lugarzinho seguro dela, ela vai para um lugar extremamente complexo,
Mas o terapeuta foi antes checar, foi lá para ver se não tinha ninguém poder atacá-la, e a gente foi lá, e aí ela foi. Então essa é a primeira anotação que eu fiz aqui, né? E aí, quando eu chego lá, e eu já tô. Não é como naquele primeiro momento que eu tinha que entrar nesse processo de falar com o nada, né? Porque na verdade cadeira vazia é isso. A gente tá pedindo para alguém que fale como se tivesse alguma coisa aí, só que ninguém tá vendo essa coisa, só ela, né? É, então, eu já tô nesse movimento que eu já entrei, né, nesse processo. Ele pode se afastar um pouquinho e ele vai para o lugar onde eu vou precisar conversar. Ele vai de apoio para Montserrat, aquela Montserrat que não vive a sua vida inteira. Quando um ator no teatro, no cinema, na televisão, ele vai viver um papel, ele, quando vive aquele papel, quando você olha para ele, você tem que acreditar que ele é aquele papel, né? Quando tá lá, Missão Impossível, Tom Cruise, você tem que olhar para aquele Tom Cruise ali, ele deixa de ser o Tom Cruise para ser aquele cara que tá fazendo aquele monte de cenas ali, e você se sente convencido, porque é incorporado aquele papel. Então, nesse momento, é legal a avaliação de a Montserrat está indo ali viver a meia-vida não vivida, mas o quanto ela está incorporada, e ela nos traz dois elementos extremamente fortes que diz que ela está incorporada. O tom de voz dela muda profundamente. A Montserrat falando, oi, tudo bem, eu queria pular, né? A brincadeira. E a bem, estamos aqui agora para poder conversar um pouco com essa mulher que não estava escutando. Depois de engasgar algumas vezes, né? De engasgar não, de engolir seco. Ela tá assim, o tempo todo. Outro detalhe, você prestar atenção nos detalhes, na periferia, nesse fundo. Ela tá o tempo todo fazendo barulho com a boca, um molhinho seco, então o bicho tá pegando ali. Então você tem que olhar para isso, qual é o conforto e desconforto. A cadeira vazia é um lugar de desconforto, mas você tem limites para esse desconforto. Então checar qual é o limite desse cliente também, tá? Pedir a troca de cadeira, demarcamos os papéis, né? É difícil estar nesse papel, por isso é difícil incorporar, mas a Monserrat fez muito bem. Reparem como está a voz dela, reparem a fisionomia dela, que é a segunda coisa que fica muito mudada. Tenta então sentir estar nesse papel da mulher com a meia vida viva. Eu me sinto não escutada. Eu falo, não sou escutada e eu sou plena. Só às vezes que eu sou escutada, né? Pode esperar. Você me escuta só algumas vezes. Você vive plenamente na parte da sua vida, mas eu, o corpo, sou abandonado. Eu falo muito contigo, eu sou um corpo muito vivo, eu sou um corpo muito falador, muito sensitivo. Um corpo que eu falo sobre você, mas eu te falo sobre os outros. E você sabe. E você não tem tempo para me escutar. Você coloca as obrigações e inventa muitas coisas para não me escutar. E aí eu preciso gritar. Quando você não me escuta, eu te grito. Como você se sente, corpo, não sendo escutado pela Montserrat? Eu me sinto chateado, eu me sinto eu não grito pela raiva, eu grito porque é o único jeito que eu sei extravasar. Às vezes eu me sinto um depósito. Eu acho que você vai depositando as coisas em mim, muitas vezes. O que você está sentindo agora, corpo?
tô sentindo que o assunto é sério. Qual é o sentimento que tá em você agora? De... O que tá acontecendo com o seu rosto, Eu tô corpo? enfadada. Eu vou repetir o seu rosto aqui pra você, ó. Sim. Então, eu tô enfadada. Enfadada? Enfadado. Tô enfadado. Não é raiva, mas eu tô enfadado. Não tô feliz, não tô contente. Tô chateado. Diz isso pra ela. Tô chateado contigo. Tô Ela- chateada contigo. Ela não tá escutando. Não escuta. Você é surda. Já não sei o que te falar. Não, eu tô chateado. Chateado. Entendeu? Assim. Meia brava, sua cruz credo. Tava toda doce, agora já tá xingando até a sombra. E é isso, né? Ela tá lá sentindo que quer estar nesse espaço e como o corpo dela muda, a voz dela muda, o rosto dela muda, né? Quando ela vai ficando, ela diz: eu sou um corpo muito vivo, né? Eu sou um corpo muito vivo. Quando você não me escuta, eu te grito. Olha só a rebeldia ali querendo sair daquele espaço, né? A sensação que eu tenho, assim, me tá pintando uma raivinha aí, mas eu deixo quieto, sei lá o que está acontecendo ali, vão observando, né? E eu falo: o que você está sentindo nesse momento? Estou sentindo que o assunto é sério. De novo a mulher racionalizando, né? O que você está sentindo? Eu estou sentindo que 2 vezes 2 menos 10 é igual. Pô, não, peraí, não é isso não. O que você está sentindo? Estou sentindo que eu odeio matemática. Sentimento. Isso é muito bom. Então é isso, né? Tem uma não escuta, né? Tem tantas coisas que você pode fazer. A garganta dela o tempo todo, né? O que está engasgado aí, a gente pode perguntar, né? Abrir a roda com as coisas que te roubam tempo, né? Porque ela precisa de um tempo para ser escutada e não tem esse tempo. Então, enfim, vamos lá, é isso. O que você tá com vontade de fazer com essa Montserrat? Eu não sei, porque na verdade o que eu quero é que me escute. Né? Repete isso pra ela, por favor. O que eu quero é que você me escute. Diz isso. E que você me cuide. O que eu quero é que você me cuide. Para começar. E me escute. Porque se você não me escutar, você vai ter que me cuidar de novo. Então me escuta. Vem pra cá, senta aqui um pouquinho. Como é que é receber isso? Aquela meia-vida, ela se traduziu em corpo, bem claramente ali, tá? Como é que é escutar esse corpo que tá com meia-vida? Como é que você recebe isso desse corpo? Porque ele tá dizendo claramente que você não escuta. Eu não sei como fazer. Assim. Não sabe como fazer. Acho que eu tem momentos que eu não sei muito bem como fazer. Tem coisas que eu tento. Quem você acha que sabe te ensinar como fazer isso? O que está acontecendo aqui agora? Me fala. Você fez uma boca que me chamou a atenção. Eu não sei o que é. Você vai ter que traduzir para mim. Eu não sei, é ali. Ele sabe? Vem pra cá. Senta aqui. Quem é que sabe dizer o que tem que ser feito com você? Eu não sei. Aí começa a rir. O que está acontecendo aqui? Eu não sei o que não está acontecendo alguma coisa aqui. Acho que é ele, ou seja, o corpo. Ah, ele? Então corre pra cá, porque a gente tem que escutar esse corpo. Se ele que é o bom conselheiro, porque eu não sei dar conselho. Você também não tá sabendo dar conselho. Se tem um corpo que tá chiando, reclamando, te xingando, ele é o conselheiro. Vamos escutar pra ver o que ele tem a dizer. Eu acho que isso é muito importante. Uhum. E outra coisa importante que conseguiu acompanhar. Eu recebi um esporro. Desse meu corpo, né? Agora se configurou em corpo, mas essa meia vida não vivida me deu um esporro. Eu tô acuada. Então, o Rodrigo do meu lado me fala com ele. Fala.
Fala alguma coisa, o que é que você tem que responder? Só que eu tô assim. O que é que ele faz? Ele vai do outro lugar para me procurar contato, mas ele abaixa. Quando ele abaixa, aquilo com o que eu tenho que falar diminui também, porque o meu olhar desce. Então eu estou por cima. Em qual posição você, terapeuta, se coloca para não oprimir o olhar do outro e a fala do outro? Quando ele se abaixa do lado, na meia-vida que me deu o esporro, a meia-vida automaticamente se abaixa também. Olha só, e eu me sinto um pouquinho com mais força. Montserrat, quando volta para a cadeira dela, tá chateada, triste, desempoderada, porque acabou de apanhar. Então ela precisa de algum afeto, ela precisa de alguma força para poder dar conta ali. A garganta dela tá o tempo todo. Aquela voz empoderada de você não tá me escutando, baixa para uma ok, eu entendi, eu preciso mudar. Então como é que isso vai acontecendo, né? Eu estou entendendo que tem uma cena ali, mas ela já está totalmente atriz dos dois papéis. Ela já nem percebe direito o que está acontecendo, ela já está entregue ali. Isso é lindo demais. Então só para comentamos aqui, né? O que você quer, né? Você pode repetir várias vezes ali, eu peço para repetir certas coisas, né? Troca de cadeira, como é que você recebeu essa troca? Como é que está aqui agora? Como é que você viu essa troca de estar lá? E como é que você está sentindo aqui? Então isso tudo são jogos cênicos, né? O volume de contato, né? Como é que você chega, a Montserrat falou, né? Por cima, por baixo, a forma, o jeito de falar. Então são pequenas coisas que se estuda cenicamente para poder estar possibilitando a melhor qualidade da cadeira, né? É isso. Então são vários elementos que são trazidos para essa cena e que são pode passar desapercebido, né? É isso, né? E o riso como parte do processo. O riso não como interrupção do processo, mas como pausa necessária às vezes, para pegar o ar e respirar. Mas não pode ser um riso que te tira completamente do processo. Ele entra em momentos onde eu, cliente, trago o riso. Sim. Né? E a gente E ele é acolhido pelo terapeuta Sim. que estimula. Mas não é uma fuga completa, é só uma pausa para eu respirar e Sim. dar conta do que está acontecendo, porque caiu a ficha. Sigamos. Vai pra lá. O que tá acontecendo? Olá, meio corpo, reclamando por vida viva que essa mulher que não te escuta, ela acabou de dizer que acha que é você que sabe dar o conselho. Você pode, por gentileza, dar esse conselho, se você o tem? Só acho que é só parar a sua cabeça um pouco e dar um espaço para mim. Que aí você vai saber. Eu não tenho que te falar exatamente. Se você parar um pouco sua cabeça e me dedicar uns minutos, você vai descobrir como me escutar. Como ela para a cabeça? Ela não tá sabendo fazer isso. No momento que ela me dá espaço, a cabeça vai parando. Você está dizendo que se ela deixasse esse corpo sair saltando como ele saltou aqui agora, seria uma boa forma de começar a realizar alguma coisa e um trabalho entre vocês? Sim, sempre que ela faz isso, são os momentos em que eu apareço. E tenho na vida, né? Essa minha metade fica viva. Mas não é só isso, porque nesses momentos você me deixou tanto de lado que aí você me deixa sair, mas aí depois você não consegue me contactar porque eu fico doído demais. Porque você esperou demais, não olhou antes. Então você precisa ir aos poucos me trazendo a vida, né? Você precisa ir aos poucos. E aí, porque eu já estive vivo muito tempo. Eu já estive vivo muito tempo. Ok. E quando eu estou vivo, você sabe que tudo é muito mais vivo. Até a sua cabeça é mais viva.
Então, Você tá um tanto agitado e precisando de reclamar dessa mulher, não tá? eu estou. Quer reclamar? Aproveita que é seu momento. Não, eu acho que já tá bom, mas é assim. Ok. Porque ela sabe, então assim, não adianta. Não adianta. Você sabe disso pra Você ela. sabe disso, você sabe disso. Então, cabe a você. Cabe a você se colocar em primeiro lugar. Porque você sempre acha escusas que tem outras coisas mais importantes. Ok. Senta aqui. É isso, né? Olha o tom de voz mudando de novo, né? A cara séria, fechada, a incorporação de toda a cena acontecendo muito forte. A meia-vida começa a aconselhar a Montserrat. Brava, ela não escuta e fica chateada, e ela coloca uma energia que toca a Montserrat do outro lado, só que essa energia está dentro já dela. Então, quantas coisas mobilizadas a partir desse encontro da Montserrat reclamona, que não está conseguindo viver, para essa Montserrat que está travando essa meia-vida. Olha que diálogo é esse, olha que profundidade, né? Trazendo a vida aos poucos. Então, você está fazendo um trabalho onde você está recuperando uma parte sua que está escondida e travada. Né? Aí embaixo eu coloquei dinâmica do renascimento, porque a gente tem muitas dinâmicas para poder ajudar essa vida viva a brotar e trazer, mas isso também fica para um outro momento. Né? Acho que é super importante a gente entender, né, que esse trabalho é só o início de muitos trabalhos. De muita. Isso dá um trabalho porque isso diz que tem uma obra enorme a ser feita. Né? Acho que é isso. Muito bem? Então vamos lá, sigamos. Montserrat, como é que você tá se sentindo com isso tudo que aconteceu aqui agora? Poxa, acho que eu vou baixar no aplicativo de yoga agora. Aplicativo de yoga? O que você Não, tá brincadeira. sentindo? O que você tá sentindo? Chateada comigo mesma. Uhum. Chateada comigo mesma, porque realmente a única responsável sou eu. Podem ter questões questões externas, né? Tenho um corpo que é muito sensível, mas cabe a mim cuidar tanto da manutenção, como da elaboração, das fronteiras, de tudo isso. Cabe a mim fazer esse trabalho. O que você tira então desse encontro como forte ou uma palavra-chave desse encontro? Minha vontade de abraçar meu corpo. Uma vontade de abraçar o corpo? Pode se abraçar? E enquanto abraça, sente. Sente. Eu senti aqui na tua relação com o teu corpo quase que uma briga. Ele tá, apesar dele estar falando que ele tá enfadado, ele falou, eu tô enfadado não com raiva. Foi interessante que você trouxe a palavra raiva, né? Eu estou enfadado não com raiva. A sensação que eu tive, e essa é uma sensação, eu posso estar enganado, é que também tem um tanto de raiva por esse desencontro. Pode ser que não, mas isso é uma coisa para se investigar depois. O fato é que você precisa de fazer as pazes com esse corpo. Tá muito separado. Tanto é que você falou de meio e meio, duas partes separadas e não uma coisa integrada. E essas pazes a gente vai ter que descobrir uma forma de fazer. Aí você procura um terapeuta, porque eu não sou teu terapeuta. Tá bom? Tá. Obrigado. Obrigado por tudo. Vamos parar por aqui? Gratidão.
Rodrigo, você está mutado. Eu falei a frase mais bonita do mundo, vocês perderam. Agora eu não lembro o que eu falei. Mentira. Eu tô dizendo o seguinte, que ela, repetindo exatamente o que eu falei, vou até tirar isso aqui, porque aqui agora eu acho que também, né, trabalho com corpo, trabalho em posição fetal, tem vários trabalhos a ser feito, mas vamos voltar aqui. Nesse momento, ela fala que tá triste com ela mesma. Tá chateada e que ela se sente responsável pelo que tá acontecendo. E é muito importante. É muito importante que ela se sinta responsável. Não tem nenhum problema se sentir responsável por algo. A gente sempre pontua, não é se sentir culpado. Eu sou culpado. Não, não. A gente não está falando de culpa, mas das responsabilidades que eu preciso de assumir para mudar a minha história. Eu sou culpado de ter feito isso. Não, não, não. Culpa? Nossa, culpa é um negócio pesado, né? Enfim, ela se responsabiliza e a partir dali o que pode mudar? A partir do eu compreendo que eu sou responsável, né? E ela se abraça, ela se acolhe naquele momento ali e fala, tem que ter uma paz aí, você tá falando que tá enfadada, mas a sensação que eu tenho, eu não faço isso como afirmativa, vocês veem o vídeo, eu falo, olha, eu tenho uma sensação, eu posso estar enganado, mas eu tenho uma sensação que tem uma raiva aí também, junto, né? 2 montes serradas aí, meia, olha o nome que ela deu, meia vida, meio corpo, meio para lá, meio para cá, olha a separação disso, olha a falta de contato, né? Como é que a gente integra essas partes, né? Então, isso aí, a cadeira vazia foi um grande trabalho, não... Quem dera fosse, ela foi um grande início para algo muito maior. Então ela desperta uma estrada. Né? Então, diferentemente talvez das primeiras cadeiras vazias criadas há décadas atrás, onde tinha uma ideia de terminar um problema, fez aquele poder concluir algo, não. Ela é inconclusiva, ela é só uma porta de abertura para algo muito maior. Então é belo, é um grande instrumento. Né? Tem muita coisa pra te falar que fazer. Essa foi na cadeira vazia gravada assim, tinha 6, 7 meses da pandemia rolando, nós estávamos em isolamento, e eu, antes da pandemia, eu estava num processo de fisioterapia e eu tive que parar, né? O meu fisioterapeuta parou de atender. E eu tava com muitas dores. E a partir dessa cadeira vazia, eu baixei realmente o aplicativo de yoga, comecei a fazer yoga, comecei a recuperar. Só para contextualizar um pouquinho, né, de onde veio. E a partir daí começaram, né, muitos trabalhos fortes com essa exceção de... Né, eu sou corpo, mas às vezes eu não me sinto corpo, né? Às vezes eu sinto dois, né? Sim. Então, é muito legal, né? Porque eu gravo uma cadeira vazia, didática para Montserrat, e ela tem desdobramentos. Ela grava comigo, eu tenho desdobramentos. Nós temos um grupo de estudos, onde a gente grava com o outro, grava e tem desdobramentos. Por mais que seja um grupo de estudo, traz desdobramentos, e traz percepções, e traz desejo e vontade de mudar coisas. Por mais que seja um estudo. Né? Por isso que o grupo de estudo é muito rico, muito importante. No online, para quê? Perguntando no online. Sim, a gente faz. Bem, eu faço, você também faz, sim, né? Cadeiras vazias no online. Algumas dicas. Eu deixo sempre a pessoa na minha frente, que eu possa ver. A câmera, eu peço. Se, por exemplo, a pessoa precisa de se mover, porque quer colocar 2 cadeiras e onde ela está não tem como. Que de alguma forma eu possa estar vendo, nem que seja o perfil dela, mas eu quero estar vendo ela. Eu sei de terapeutas que fazem e que não se importam de não estar vendo o cliente, mas eu pessoalmente, acho que você também está vendo igual, eu quero ver. Como que faz a mão no ombrinho? Com a voz. A voz pode mudar muitas coisas. O olhar pode abraçar. O volume e o tom da voz podem abraçar, podem colocar a mão no ombro, pode dar colo. Isso é cênico, mas isso também precisa de ser sentido. Não é simplesmente algo que se decora. Como eu abraço o meu amigo, a minha amiga, que está do outro lado do continente, com o meu tom de voz e com o meu olhar. Como eu a chamo de volta, né? Silvia, como eu te chamo de volta? Vem pra cá, Silvia. Então, assim, mas eu acho que é legal para quem não está acostumado a trabalhar com cadeira vazia que assista primeiro pessoas que trabalham cenicamente com cadeira vazia online,
A gente tem alguns vídeos também, mas isso também, em outro momento, podem nos procurar, a gente pode pensar alguma coisa nesse sentido. É bom assistir um pouco o trabalho. Mas ele é lindo e ele é seguro e tem um trabalho muito bonito a ser feito no online. Sim? No online, como colocar a cadeira? Colocando a cadeira mesmo. Se pede para escolher uma cadeira, ou para escolher uma almofada, um travesseiro, o que quiser que coloque no espaço. Por isso, muitas vezes, quando a gente faz no online, a pessoa precisa de mudar, às vezes, o lugar onde ela está, né? Então, muitas vezes eu pergunto primeiro se é fácil para ela isso antes de propor a cadeira vazia, porque depende. Se é alguém que eu tenho muita confiança, muito tempo já de trabalho, às vezes eu posso riscar mais. Mas sobretudo pessoas que eu nunca fez, né, por mais que tenha anos. Então eu peço primeiro, você tem facilidade para isso? Sim, então eu quero te propor de fazer isso outro, né? Então pega um travesseiro, pega na caneca. Quantas vezes eu faço? Pega na caneca, coloca na tua frente. Então, ela está falando aqui na caneca, mas eu tô enxergando de cara. Continua na mesma posição, sabe? Pega na caneca, pega um objeto que identifique aqui na tua sala o que pode representar essa pessoa, o que pode representar a tua raiva aqui nessa sala. Procura. Tem alguma coisa? Sim. Tem como colocar na tua frente? Sim. Qual posição você quer colocar? Na tua vida, essa raiva, ela tá aqui, ela tá embaixo ou ela tá aqui em cima? Sim. A cadeira vazia precisa de tempo. Não se faz uma cadeira vazia faltando 15 minutos para encerrar uma sessão. É melhor não fazer nada. O tempo é essencial. Então, é importante que a gente monte a cena. É um teatro da vida real. Então a gente precisa ir lá na coxia, precisa ir lá no camarim, buscar os elementos para a cena estar montada. Se é afastar a câmera, é afastar a câmera. Se é colocar duas cadeiras, é buscar uma cadeira na cozinha, buscar duas cadeiras. Se é trazer elementos, se é mudar de roupa, se é fazer o que for necessário. É uma peça de teatro, só que real. Então, tudo o que for necessário para essa cena ficar belíssima, nós vamos criar. Tá muito escuro, vamos ligar uma luz, traz um abajur. Tá muito claro, vamos fechar uma cortina. É cênico. Tem estética. Eu comecei o nosso encontro de hoje falando de estética. Da roupa que se escolhe para estar aqui. Isso é muito importante para um psicólogo, principalmente na Gestalt terapia. É o cuidado com os pequenos detalhes, que são cuidado também com o cliente, porque como falamos no início, o mais importante não é a cadeira, o experimento, é o cliente. O tempo todo. É o processo do cliente, sempre. Então, eu não procuro fazer uma grande cena. Nossa, ela chegou lá e ela descobriu que, olha que nível de consciência. Não, espera aqui, o que ela tá dando conta? O que ela pode perceber? O que faz sentido para ela nesses momentos de vida? Às vezes é pequenininho. Então, eu tenho que ver. Tem cliente que tem muita vergonha, muito difícil para ele se expressar, onde simplesmente está olhando para a caneca e ficar olhando para a caneca assim e tentando falar e falar só na cabeça e não compartilhar comigo, vai ser mais importante que o fato de outra pessoa que vai falar: por que você me fez isso? Não sei quantos. Porque é um discurso que tem na cabeça. Então, reconhecer e celebrar e agradecer a disposição sempre do cliente de estar no processo terapêutico implicado. Porque é difícil, porque eu faço terapia. Eu sei que não é fácil, não. Eu não sei os terapeutas de você se é um namoro, mas a minha me casca dura. Então, então assim. E se ela é branda, aí chega aí o marido me casca. Então, não tem muitas fugidas, né? Mas acho que é isso. Poder celebrar esse trabalhar juntos, né? Se comprometer e pouco a pouco se descobrindo. E se é uma cena, e se é um trabalho cênico, e se é um trabalho onde existe um ator, lembrar que o terapeuta não é o ator principal.
Lembrar que os instrumentos que estão lá, usados não são atores principais. A cadeira não é a atriz principal. O ator principal, sim, é o cliente. Ele é o ator principal o tempo todo e não pode ser perdido de foco. Não é, nossa, como o terapeuta é bom e sabe manejar uma cadeira vazia. Não, não, isso é importante. Mas o terapeuta é coadjuvante. Ele está lá para poder compor a cena e não para ser a cena. Isso é muito importante. Faltam menos de 10 minutos. E queria começar, queria agradecer a André, que você veio pra gente aqui. André, saudade de você, uma querida amiga, colega de profissão. É um grande prazer te ver aqui. E abrir, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, ali, não precisa de ser digitado não, pode abrir o microfone e falar, fiquem à vontade. Né? Alguma crítica também a gente aceita, porque a gente está aqui... Tampa ouvido, fica tranquilo, pode fazer crítica. Pode falar, Tainara. Oi, vocês me ouvem? Sim. Sim. Primeiro, muito obrigada por essa experiência. Acho que eu entrei com vocês no experimento e foi incrível ir acompanhando cada etapa, cada explicação. E aí eu fiquei observando como o Rodrigo, enquanto terapeuta no experimento, vai se movimentando, né? E aí, pensando nessa questão do online que a gente falou e desse dar o suporte da mão no ombro, né? Enfim, eu percebi que a hora que ele diz para Montserrat se abraçar, ele faz o movimento de abraço no próprio corpo. Fiquei pensando que o nosso corpo também serve como acolhimento, talvez, como suporte. Faz sentido? Sim, faz todo sentido. O nosso corpo, ele tá na cena, ele tá no processo e nós bailamos. Nós bailamos aquele uma dança, a dança da cadeira, né? A dança das cadeiras. No online, que a gente tem só um recorte de corpo do terapeuta, né? Não tem as perninhas dele batendo de ansiedade, não tem nada. Então, o nosso corpo, ele baila. E se você olhar os nossos vídeos, se você olhar o nosso movimento, hoje nós estamos apertadinho aqui, juntinho aqui, o movimento é um pouco mais restrito, mas quando eu tô nas minhas cenas, quando eu tô no meu consultório, quando a Montserrat tá nos processos dela, dando a aula dela, o corpo, a gente baila, a câmera tinha que acompanhar a gente, porque é esse balé que traz vida, muitas vezes, ao outro que tá sem saber como dançar o balé. Sim, faz muito sentido. E não só isso, a presença do terapeuta, o teu enraizamento, ele é captado do outro lado da tela, né? A minha disponibilidade energética, ela também é captada. Lika, ela tá com um estudo bem forte sobre isso, né? Sobre a como se chama? É algo entre o corpo e lidade, intercorporalidade. Isso aí. Cidade, né? Identidade, uma coisa assim. E ela acho que inclusive ela vai apresentar no congresso alguma coisa sobre isso. Mas como a minha presença atravessa a tela também. Sobre não é só no consultório onde eu espelho, onde nós nos encontramos. Tem também na tela essa possibilidade de você chegar e o teu cliente te sentir junto, sabe? E claro que todo o que você possa transmitir, seja com um olhar firme na câmera, seja com as mãos, os braços, pode auxiliar, mas também com a tua energia, que ela atravessa a tua voz, atravessa os teus olhos, a tua postura. Que todas as formas de comunicar que você tem estejam presentes. A fala e tudo que vem além da fala, dizendo, eu estou aqui com você. Eu estou aqui com você. Perfeito, obrigada. E agora eu fiquei aqui pensando enquanto vocês foram falando, né? Usando esse mesmo exemplo que foi mostrado no vídeo, né? Que ela trouxe a meia-vida, o corpo que, né, esquecido ali. Faria sentido em algum momento o terapeuta fazer o papel desse corpo? Ele se colocar de frente para ela para representar esse papel? Se isso fizer um sentido cênico, se isso fizer um sentido que vai movimentar para que a cena, o jogo faça um sentido para ele, claro que sim, porque não? O terapeuta também pode ser um personagem cênico. E se ele faz sentido estar ali, por que não estar? Claro que sim. Nós, quanto terapeutas, nós assumimos riscos.
né? Nós não podemos falar assim, vai lá, pula no buraco que eu tô aqui te olhando, hein? Qualquer coisa eu jogo a cordinha. Às vezes a gente tem que pular junto no abismo com o cliente. Nós caminhamos juntos. Então, sim, se colocar nesse espaço de trabalho, porque você precisa de falar com alguém e é necessário que esteja alguém físico que eu posso me colocar nesse lugar, eu posso me propor colocar nesse lugar. Ok, então vamos lá. Então eu vou para essa embarcação que está pegando fogo junto contigo. Sim. Uhum. Mais alguma pergunta? Obrigada, Silvia. Foi bom te rever também. É muito bom. Vi que vocês prepararam com muito cuidado essa aula, sim, e me senti assim muito honrada de estar aqui. Obrigada, viu? Gratidão. A gente ama isso. A gente ama fazer isso. Mais do que qualquer coisa chamada profissão, é a nossa brincadeira séria de estar vivo e ajudar as pessoas a se sentirem vivas. Gratidão. Mais alguma pergunta? Ou fala? Ou xingamento? Xingamento depois a gente edita, pode xingar. Parece piada, mas para quem está aqui na frente, às vezes receber fala sobre o que não foi esclarecido, ou sobre o que podia ser trazido, onde ficou alguma lacuna, é importante para a gente poder também estar aperfeiçoando, né? Então, assim, não fiquem com vergonha, não. A gente não fica com raiva. Ela fica, mas eu não fico com raiva, não. Que mentira. Olha só, gente, eu tenho que conversar sobre isso aqui. É porque quando eu tô com raiva, eu mostro e ela esconde. E isso faz uma série de coisas de somatização. Depois vai conversar com a Silvia Ivan, mas ela resolve isso um dia. É mentira. Peguei ela, hein? Brinca comigo, Já- brinca com o palhaço ao Já vivo pra você ver. aprendi. Brinca com o palhaço ao vivo. Já Mais aprendi. perguntas? Eu posso falar? Claro, André. Então, eu tenho muito receio de fazer cadeira vazia. E aí eu tenho muito pouca experiência. Como eu tenho receio, eu já tenho mais de 10 anos de clínica. Contudo, eu uso pouco a cadeira vazia, muito pouco, ou quase nada, por conta de eu ter medo. Medo racional, assim, não é aquele medo, mas assim, receio, cuidado com o cliente, por eu não ter tanta experiência. Então, assim, primeiro, a aula de vocês, vou chamar de aula, né? Me ajudou muito, foi muito bom. E eu quero rever esse vídeo mais vezes, mas eu queria saber assim, se vocês me indicam, me orientam de alguma forma, alguma leitura, algum vídeo, para que eu tivesse mais conhecimento. O Rodrigo falou muito de estudo, de conhecimento técnico, né? Para eu estar mais preparada, para eu me ajudar mais nessa missão, vamos dizer assim. Andréia, vamos lá. Como a cadeira vazia é algo que expõe muito as pessoas, nós não gravamos cadeira vazia com os nossos clientes para poder mostrar e virar aula didática. Isso seria antiético, não é o sentido. Sim. Para isso, a gente precisa de aprender, através de exemplos de vídeo, nos colocarmos nessa posição. E nós já viramos a internet todo avesso e é muito pouco material nesse sentido. Porque as pessoas não querem se expor. Não querem. Mesmo que seja didaticamente, não querem se expor. E assim, eu acho que nós dois somos palhaços não é à toa, porque a arte do palhaço é a arte de se expor. Uhum. De expor o barrigão, de expor as falhas, de discutir em público, mesmo que seja de brincadeira, e colocar essas coisas. Então, assim, é difícil indicar. Você tem alguns materiais escritos, depois a gente pode passar para vocês, eu posso passar, né, para a Ana Paula do GSP, eu posso passar diretamente para você também, claro, falando algum material lido, mas material ao vivo, realmente, só fazendo os grupos de estudo. Né, participando de um grupo de estudo. Infelizmente, não se tem muito disso. Né? Agora o GSP vai disponibilizar esse vídeo, ele vai ficar aberto, creio eu, não sei se é aberto, Paula. Depois a gente vai pensar isso. É aberto esse vídeo, querido? Vai ser disponibilizado depois. A gente vai soltar no YouTube depois, se Então, tudo bem.
Não, tá tudo ótimo, já tinha combinado isso. Para ser olhado, para ser aprendido. Eu acho esse vídeo riquíssimo. Ele é riquíssimo, porque a gente falou de meia dúzia de coisas, de 200 que a gente poderia ter falado, né? Eu já dei um workshop sobre esse vídeo que durou 8 horas e foi pouco. Foi pouco. Então, porque isso é um vídeo, nós temos vários vídeos, entendeu? Então, é difícil achar esse material ao vivo para aprender. Os grupos de estudo são os melhores lugares. Ok, obrigada. Graças. Quando a gente pensou essa aula, pensou justamente nessa questão. Porque o que você traz, o que você levanta é muito comum, né? É muito comum. Esse receio. E quando a gente a disseca dessa forma, que é um pouco chato, né? De a gente ir falando, agora foi para esquerda, agora foi para direita. Foi um pouquinho para vocês entenderem alguns movimentos para darem segurança, entendeu? Para fazer fechamento, para coisas que às vezes você vê, mas na hora não linka tanto, né? Ou como eu sinto que o meu cliente fez isso, como que eu posso compensar? Então, por isso que a gente pensou desmiuçá-lo dessa forma, né? Essa cadeira, ainda que às vezes fica um pouquinho chatinho, mas assim, ou trazer outras opções, poder ter isso, né? Fazer isso outro. E o mais importante, a cadeira não é o mais importante. Conseguir um resultado o que a gente chama da produtividade não é o mais importante. Então, você aprender a poder desfrutar com aquilo que você faz com o seu cliente, sem esperar um resultado. Isso vai te ajudar a você acessar todos os recursos que você tem. Com menos pressão, você consegue, de uma forma mais simples, acessar os recursos que você já aprendeu. Que eu tenho certeza que com 10 anos de clínica você aprendeu muitas coisas. Com certeza. E nas formações também. Hum. Então, um pouquinho mais de leveza, porque se cliente fica calado, tá tudo bem. Tá tudo bem. Sabe? Não tem uma cadeira perfeita. É só ir fazendo, praticando que a gente vai vendo mais coisas, ou usando mais. Começa pelo pequenininho. Começa talvez nem por uma cadeira. Começa por uma xícara. Em breve a gente monta outro workshop, tá bom? A gente Ok, quem sabe até pelo ótimo. GSP. GSP é um lugar que a gente tem uma intimidade muito grande, a gente tem uma amizade de longa data, né? E cada vez mais nós vamos estar presentes nesse espaço. Então, assim, tô vendo que já deu a hora, então a gente não vai esticar mais, não Nossa, vamos abrir mais. Gostaria de agradecer profundamente o convite do GSP, o convite de Ana, que está aí sempre uma grande e querida amiga, tá? E agradecer a presença de todos vocês, que foi lindo, assim, foi ótimo, né? A gente expôs mais do que trocou hoje, porque era uma aula grande, era um vídeo grande, mas foi muito bom ver o rosto de vocês, foi muito bom ver a troca de vocês. Gratidão. obrigada. E Ana, um beijão pra Obrigada, viu, você. Rodrigo, Montserrat, como sempre, sempre maravilhosos. Agradeço, e sim, estarão com a gente sempre. Isso vai ser sempre um prazer. E agradeço o pessoal de novo aqui que está presente nesse último dia de semana de psicologia. Está sendo um sucesso, fico muito feliz. Muito obrigada, em nome do Instituto, viu? Gratidão. Obrigada, Um tchau. beijo e até a próxima. Beijo, gente. Muito obrigada. Yes.